Título da mensagem dessa manhã é Jesus é a verdade. Amém, irmãos? Quem é que pode confirmar isso aí? Jesus é a verdade. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, conforme eu falei aí com vocês, um pouco mais de tempo aí atrás, né? A gente teve ali a semana toda, sabe, trabalhando muito e sem tempo de fazer outras coisas, né? E aí nessas idas e vindas lá de hotel para empresa e tal, aí eu conversando com um rapaz no Uber, né? Muito bom, bem educado, sabe? Muito bem educado mesmo. E com uma boa conversa. Aí, de repente, surgiu a seguinte conversa. Seu Renato, né, eu trabalho de 6 da manhã às 18 horas, né? É o meu ganha-pão, eu sou o meu patrão, né? Então eu procuro fazer da melhor forma possível para os passageiros se sentirem bem. E eu estava me sentindo bem, né? E ele falou, mas aí, entre várias situações que ele estava falando, ele tocou na seguinte situação. Olha, seu Renato, eu estou falando isso porque isso para mim é uma verdade. Eu quero deixar as pessoas bem. Mas, na realidade, essa verdade que é para mim, né, de repente, não é a mesma para o senhor ou para outras pessoas. Cada um tem uma verdade. Cara, aquilo quando ele falou, eu falei, epa, que é isso? Cada um tem uma verdade. E é verdade, irmãos. Cada um tem aquilo que ele acredita ser a verdade. Muitos acabam assumindo uma mentira como verdade. E acabam se prendendo àquela verdade, né, que não é verdade. Mas ele pensa que é verdade. E vive segundo aquela verdade. Vocês estão conseguindo compreender? Irmãos, tem muita situação acontecendo nos dias atuais por causa disso. Porque a gente vê aí as mídias sociais sendo utilizadas muitas vezes para propagar fake news. Situações que são colocadas na rede de tal forma que se você não tiver ali alinhado, né, com um certo conhecimento, você vai assumir aquilo como verdade. Ou, de repente, te pega até de surpresa e você acaba acreditando naquilo. Entende? E aí você acaba se deixando levar por aquilo que está sendo falado. É uma falácia, né? Hoje a gente vê muita falácias sendo propagadas, não somente nas redes, mas na televisão, nos jornais escritos, né? Se você pegar um jornal, né, uma mídia, pelo próprio celular, e você lê lá o jornal XYZ, gente, eu arrisco a dizer que 99% do que está contido ali naquele jornal, naquela mídia, não é verdade. É uma visão de uma pessoa que está escrevendo. E aí aquela pessoa que está escrevendo aquele artigo, aquela reportagem, ela pode pensar segundo a verdade que ela acredita. Entende? E aí, se você não perceber isso nos mínimos detalhes, você acaba embarcando naquela situação. E aí, por isso que nós vivemos aí nessa época que é ruim, né? E verdadeiramente é ruim, mas precisa acontecer. Para que Jesus volte, né? Cada vez mais o cerco vai se fechar, né? E aí, até mesmo os escolhidos, eles vão ser enganados, né? E aí, cada vez mais, nós precisamos estar alinhados com a palavra, com o Espírito Santo de Deus, para ter o devido discernimento, para saber o que é verdade e o que é mentira, né? O que é mentira? Na realidade, o diabo ele é o pai da mentira, amém, irmãos? Ele veio para quê? Para matar, para roubar e destruir. Ele está aí, dardos inflamados sendo direcionados à torta e à direita, e ele quer acertar o povo de Deus.
né, acertar o povo de Deus, para te tirar daqui de dentro, né, e te levar para fora. E aí, muito do que ele faz é em cima de mentiras, que para ele são verdade, né? E aí a gente precisa ter olhos espirituais para visualizar o quê? A verdade que é Jesus, a verdade que é a palavra de Deus. E aí, se eu não leio a Bíblia, se eu não venho aos cultos, se eu não oro, eu estou suscetível a enxergar essa verdade que é pregada lá fora, que é mentira. E aí eu acabo embarcando em muito do que é falado lá fora. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? As pessoas hoje, elas não acreditam na verdade absoluta. Acreditam numa verdade relativa. Olha, para mim é desse jeito. Entendeu? É dessa forma. Irmãos, quando eu falo de verdade absoluta, eu estou falando da Bíblia. Para mim, a Bíblia, eu acredito que para você também, ela é verdade absoluta. É o que está escrito. É o que Deus determinou. Não é o que o homem determina, mas é o que Deus determina. Então, se Deus criou, eu estou dando só um exemplo para os irmãos, o homem e a mulher, ponto final. Cromossomo X, cromossomo Y. Entendeu? Então, assim, a falácia que vem lá de fora, entendeu? Não pode me atingir. Eu não posso acreditar no que falam. É desse jeito agora. É dessa forma. Opa, peraí, deixa eu ver o que fala a Bíblia aqui sobre isso. Esse precisa ser o nosso comportamento como homem e mulher de Deus. Vocês estão conseguindo me compreender? Amém? E na realidade, essa verdade absoluta, que é a palavra de Deus, ela precisa se ajustar ao nosso modo de vida. Você vê muito homem de Deus, muita mulher de Deus, se deixando levar por verdades que vêm lá de fora. Que eu já repito para vocês, na realidade não é bem assim. É mentira. Muitas vezes é mentira. Algumas vezes até vem e está de acordo com a palavra. Porque acontece. Amém, irmãos? Vem lá de fora, mas é verdade, está compatível com a palavra. Você precisa ter esse discernimento. Mas quando vem lá de fora e você abraça aquilo ali como verdade absoluta para a tua vida, está aí o problema. Está aí o problema. Você precisa estar alinhado, antenado com a palavra de Deus. Algo que é falado repetidas vezes, ela pode se tornar uma suposta verdade. Não é isso? Repetidas vezes, maciçamente falando de uma forma, aí aquilo se torna uma suposta verdade. Entendeu? Porque você acaba se deixando levar por aquilo que está sendo propagado. E aí, repito para os irmãos, precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, para não sermos enganados e sermos levados aí a pensar de uma maneira contrária ao que Deus quer para a nossa vida. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas tem, isso aí é certo, tá, irmãos? Tem pessoas sendo direcionadas por esse espírito maligno que rege o mundo, né? Ou seja, aqueles que são seguidores de Satanás, porque é assim, se você não é de Deus, de Satanás é. Então, o pensamento que rege o mundo não é um pensamento, né, segundo o Espírito de Deus, segundo a Bíblia, né, nos orienta. A nossa mente é de Cristo, amém, irmãos? Mas a mente que está lá no mundo, ela é regida por Satanás. Né? Então, o que vem de lá de fora não pode nos atingir. Não pode nos atingir. E aí nós precisamos estar cada vez mais firmes para saber discernir o que é e o que não é. A vida do crente, irmãos, é uma vida no qual nós precisamos andar de cabeça em pé. Entendeu? Não é de cabeça baixa, não. Nós precisamos ser aqueles guerreiros de Gideão.
onde existiam vários, milhares, ficaram 300, e depois, como é que foram selecionados? Eles foram tomar água. Sabe onça tomando água? Como é que ela toma água? Ela vai, né, lambendo a água e os olhos assim, ó. Entende? Então é assim que nós precisamos agir. Porque a mentira não pode pegar o crente, sabe, desprevenido. Você tem que pensar logo, epa, não é assim. Não é isso que a palavra de Deus diz. Entende? Amém, irmãos? A Bíblia, ela não diz que Jesus é apenas uma verdade. Você percebe que, logo nessa frase, você vê que tem religiões que dizem que Jesus é um profeta. Né? Essa mesma religião que diz que determinado número já foi salvo. Eu não quero citar nomes, mas peraí, como assim? Né? O paraíso é aqui na terra? Opa, não é por aí. Aí bate na minha porta e quer conversar comigo. Eu falo, você quer conversar comigo? Então, primeira coisa, vamos orar para você confessar Jesus como Senhor da sua vida. Canta pneu, meu irmão. Entende? Então você precisa estar antenado e se posicionar. O crente precisa se posicionar. Quem está certo somos nós, irmãos. Quem está certo somos nós. O errado está lá fora. E aí nós precisamos orar para que o errado venha se converter e reconhecer que Jesus é a verdade. Aleluia. Deus, Ele quer mudar as nossas vidas com a sua verdade. Foi assim que Deus mudou a minha vida, mudou a vida de Luciana, mudou o nosso casamento com a verdade. Porque outrora nós acreditávamos na mentira, né? Sabia que as coisas funcionavam de uma forma, mas essa forma que era pregada por onde? Pelas coisas do mundo, pelas músicas mundanas. E aí, falando em músicas mundanas, o crente pode ouvir músicas mundanas? Músicas que vêm lá de fora? Eu penso que não, irmãos. Não existe nada na Bíblia que diga assim, ó, o crente não pode colocar na rádio tal que toca música mundana. Mas peraí, você pode todas as coisas, mas nem tudo te convém. Entende? Então, assim, se você recebe aquela mensagem, e não está vigiando, pronto, virou verdade para você. Irmãos, essas músicas de pagode, Jesus Cristo de Nazaré. É umas músicas assim, sabe, tranqueira, que só fala de traição, disso, daquilo, meu Deus. Então, de pagode, eu gosto mesmo do nosso grupo, pagode, para Deus, né? Então, assim, o que eu estou falando com vocês? Se você não vigiar, você vai receber aquela verdade que vem lá de fora e você vai ficar preso, amarrado àquela mentira que é propagada. E aí essa situação te impede e nos impede também de viver em novidade de vida, né? Qual é aí a visão a missão da nossa igreja? É uma igreja que caminha em novidade de vida. E novidade de vida é justamente isso. É você reconhecer o que é verdade e transformar a tua situação segundo a verdade de Deus. Amém, gente? Vocês estão conseguindo me entender? Isso tudo surgiu lá da conversa que eu tive com o Uber lá. Entendeu? Porque você passa assim uma semana fora de casa, sabe? Mas eu não esqueci de Deus, não. Eu li a Bíblia todo dia. Eu acordava mais cedo, dormia mais tarde, lia a Bíblia, escutava lá o meu aplicativo, né? E depois ia dormir bem. Graças a Deus por isso, sabe? Mas por que eu faço isso? Para não se deixar contaminar. Entendeu? Não se deixar contaminar. Porque o meu pai, eu já falei isso para vocês, né? Meu pai falava muito disso. Saco vazio não para em pé. Então, se você é crente, leia a Bíblia. Né? Não dependa do pastor. Não dependa de Fátima, não dependa de Luciana. Maldito é o homem que confia no homem. Entendeu? Vai ler a Bíblia, vai. Vai buscar em Deus.
É claro que eu estou aqui para te ajudar, te orientar, te aconselhar. Agora, o fazer, né, depende de você, da sua atitude. Não espere que o pastor fale para você, faz isso, faz dessa forma. Eu não vou falar dessa forma, eu vou te orientar com a palavra de Deus. A decisão é sua. Você decide. O sim ou não é contigo. O livre-arbítrio Deus deu para você, né? Então, da mesma forma, quando vem essa informação para você, e aí para você discernir o que é verdade ou mentira, depende de você, do que você acredita, né? O que vai na sua cabeça, o que vai no seu entendimento, o que vai no seu coração, né? Aí eu penso em várias coisas, sabe? Vocês sabem que eu gosto muito de futebol, amém, gente? Amém? Eu gosto muito de futebol. Mas entre comprar uma camisa oficial do meu clube e uma camisa da Shopee, eu prefiro comprar a camisa oficial. Como está muito caro, eu não compro. Entende? Decisão minha, né? Se é que você pode me imitar, me imite, né? Porque eu estou fazendo algo de acordo com a palavra de Deus. Agora, vou trazer para uma época mais antiga, que eu acredito que eu vou tocar aí no coração dos irmãos. Quantos já copiaram aí, tiraram xerox de livros? Eu também já tirei. Mas aí um dia eu fui confrontado, né, com essa situação e vi que na realidade estava errado. Porque na realidade eu estou roubando os direitos autorais daquele autor, daquele livro. E aí uma facilidade que é para mim, e eu escutei aquilo vindo lá de fora, tira cópia, tira xerox, e peguei aquilo como verdade para mim. E não é. É mentira de Satanás. Porque eu fico amarrado naquilo, eu roubei. Mesma coisa era cópia de CD, na época que tinha CD. Entende? Então são coisas, são minúcias que vêm de encontro ao crente, e o crente cai direitinho, cara, porque é fácil. Entende? Irmãos, preste atenção, mais uma dica. Quando tudo está fácil, vigia, tá? Nada é fácil nessa vida. O reino de Deus ele é conquistado por esforço. Entendeu? O diabo ele vem com a mãozinha dele, não sei nem se tem mão. Eu não quero nem imaginar. Eu não quero nem ver ele de perto para saber. Mas ele vem com as suas garras e oferece para você coisas lindas, maravilhosas. Para o homem vai ser uma loira boazuda, né? Aí o bobão que não está ligado com Deus vai atrás. Chega a virar o rosto, que ela passa assim, né? Chega a virar o rosto para ver se está tudo certo com ela. Não é assim, homens? Vocês estão quietinhos, né? É isso aí. Graças a Deus. Sabe, o diabo ele quer matar, roubar e destruir, irmãos. Ele vem com essas supostas mentiras, trazendo como verdade absoluta para a sua vida. Mas olha, não é. E aí, depois de muito falar com os irmãos, eu quero trazer alguns versículos aqui para vocês, para falar sobre verdade. Amém? João, aí Evangelho de João, que você já abriu, vai lá para o capítulo 14, no verso 6. João 14, verso 6, diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Irmão, Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Então, se você está em Jesus, você não está mais à beira do caminho, você está no caminho. Você está ali seguindo o que precisa acontecer na sua vida. Você não mais se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Eu lembro muito, irmãos, na minha época de infância, né, na realidade eu fiz aquele negócio lá que existe naquela outra igreja, é a primeira, tá? Vocês entenderam? Então eu fiz isso, mas eu não ia, né? Eu não ia na igreja, mas aprendi que eu precisava acender velas, né? Ei, olha aí, ó, a mentira sendo propagada e você assumindo como verdade. E aí, o que acontece? Você ia por um caminho que na realidade não é o caminho,
é a beira do caminho. E aí você acaba pegando um caminho que, se você não tem conhecimento, parece até caminho de vida, mas ao final de tudo, é caminho de morte. Entende? Então, muitos estão enredados nessa situação. Não somente nessa igreja que eu fazia parte, lá na minha juventude. Fazia parte não, né? Eu dizia que era, mas não era. Porque fazia a primeira tal e ficava tudo certo. Mas muitos estão presos por aí, pensando que todos os caminhos levam a Deus. Mas existe um só caminho, uma só verdade. Uma só verdade. Irmãos, e se essa falácia de que todos os caminhos levam a Deus começou lá em Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos. É uma mentira absoluta, dizendo que está tudo certo. Você pode acender ali como é que é o nome daquele negócio que fica um cheirinho? Incenso. E que aquilo ali vai te causar assim, como é que é? Um bem-estar. Nada disso. Mentira de Satanás. Pega algo que é bíblico, que é um incenso que foi utilizado lá no Antigo Testamento e deturpa. Vocês sabiam disso, gente? Que o incenso está lá no Antigo Testamento. Mas aí, isso tudo, né, ele visualizava o quê? Jesus. Jesus veio para, acabar com toda liturgia, todo rito que existia, porque ele se fez sacrifício. E não mais você precisa de incenso para chegar às narinas do Senhor, chegar à presença do Senhor. Através do Espírito Santo de Deus, que foi liberado ali em Pentecostes, sobre a igreja de Jesus, você conversa com o papai, você tem acesso através de Jesus a chegar à presença dele. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 8, no verso 32, esse aí você já deve saber de cor e salteado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele é a verdade. Então, toda mentira de Satanás que foi liberada sobre a tua vida, uma vez você conhecendo a Jesus, você conhecendo o que ele determina para a sua vida, você é liberto, irmãos. Essa é a verdade que liberta. Então, para Jesus, não tem impossíveis. Se você é de uma forma, era de uma forma, quando Jesus entra no negócio, ele te liberta. Eu vejo muitas pessoas que, no momento ali que nós fazemos um apelo, né, para que a pessoa se converta, aí as pessoas dizem assim: eu não estou pronto, pastor, mas eu não perguntei se você está pronto. Na realidade, Jesus te chama do jeito que você é. Você está pronto? Eu não estou pronto. Você está pronto, irmãos? Quantos aqui estão prontos? Se você estiver pronto, eu vou orar para Jesus te levar hoje. Porque você não tem mais nada para fazer nesse mundo. Entendeu? Irmãos, o pastor de vez em quando acorda mal-humorado, que só Jesus na causa. Entende? Eu só estou dando um exemplo para vocês, cara. Entende? Então eu preciso de Jesus. Eu preciso de cada vez mais conhecer a verdade. Se eu não ler a Bíblia, irmãos, aquilo que é verdade até um dia antes, né, vai cair no esquecimento. Olha aí, o que eu estou te falando. Eu já li a Bíblia 7 vezes. Aliás, eu estou indo para a 7ª agora, estou finalizando. Aí você fala assim: o pastor sabe tudo de Bíblia. Mas eu preciso continuar lendo a Bíblia. Porque eu sou doente. Você também é doente, irmãos. Nós carecemos da presença de Deus. Entende? Então, Deus falou comigo que eu preciso tomar um remedinho todos os dias. Eu tomo, gente.
Aí você fala assim, poxa, mas é meia hora, pastor? Meia hora eu podia estar fazendo várias coisas. Ah, irmão, preste atenção, né? Tira meia hora e vai tomar teu remedinho espiritual, a tua vitamina, né? Vai ler a Bíblia. Eu não entendo nada, pastor. Mas vai lá, lê, escuta, deixa entrar. Né? Porque uma vez que entre, você vai, né, em um momento ali, o Espírito Santo vai te mostrar o que ele quis dizer com aquilo que você leu, você absorveu. Amém? E na dúvida, procura o seu líder de grupo de vida, né? Procura a equipe diaconal, procura a minha, né? A Fátima, a Luciana, e a gente vai tentar ajudar você no conhecimento, né? Quero trazer também aí um texto de... Você deixa marcado aí, João, bota um marcador de Bíblia. Aliás, a gente tem um marcador de Bíblia aí da igreja também. Quem não pegou, depois procura os diáconos ali, tá bom, gente? Quem não tem o marcador de Bíblia da igreja? Então, depois, o diácono Ismael, depois você pega o marcador de Bíblia, acho que tem aí atrás. Dá para minha irmãzinha aqui, ó, está perto da pilastra, não tem, né? A Roseli também não tem. Então, abre comigo aí, ó, deixa marcado João, né, Evangelho de João. Vamos lá no Salmo de número 119. Salmo 119, no versículo 160. Quem já leu o Salmo de número 119? É bênção, né? Então, tá aí um bom exercício para vocês. Ó, aqui comigo, igreja. Vou dar um exercício para vocês. Semana que vem eu vou estar cobrando esse exercício, amém? Opa, ok? Amém? Então você vai ler o Salmo de número 119. Todinho. De cabo a rabo. Tá? E aí você vai escrever o que Deus falou com você. Tá bom, gente? Amém? Vai escrever no papel. E vai trazer para o pastor domingo que vem. Amém? Então, trabalhinho de casa. Salmo 119. Não. Você lê tudinho. E aí Deus vai falar com você. Vai falar alguma coisa. É Deus contigo. Aí você escreve lá. Pastor, Deus falou para mim que eu tenho que tomar vergonha na cara, que eu tenho que ler a Bíblia, que isso, que aquilo. Aí você fala. Aí dobra assim, escreve teu nome e entrega para o pastor. Amém, gente? Isso. Aí diz assim, o versículo 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. A cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Irmãos, o que o salmista está falando aqui é que as palavras do Senhor são em tudo verdade. Não existe a seguinte interrogação, será? Muitos aí, nos tempos atuais, dizem que a Bíblia precisa ser revista, precisa ser reescrita. Olha aí, ó, mentira de Satanás. Não, a Bíblia é atual. Ela é atualíssima, né? Então, as palavras que nela estão, é o próprio Deus. É o próprio Espírito de Deus trazendo revelação para o povo do Senhor. Revelação de que a verdade verdadeiramente precisa prevalecer na nossa vida. E aí eu vou voltar de novo lá para o Evangelho de João. João capítulo 17, no verso 17. João 17, no verso 17. Olha que interessante, Jesus falando justamente sobre Ele próprio, que é a verdade. Ele diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando nós pegamos essa temática de santificação às terças-feiras, irmãos, é para verdadeiramente você buscar em Jesus, ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus e viver em santidade. Então, quando ele diz assim, ó, santifica-os na verdade, santifica-os em Jesus. Coloque diante do Senhor a tua própria vida. Saiba o que você precisa ser, movido a se ajustar, a se consertar.
Porque se nós não fizermos dessa forma, nós vamos praticar o que? A mentira. A mentira que vai nos levar para mais longe da presença de Deus. E aí o Senhor Jesus diz: a tua palavra é verdade. Ponto. Acabou. A palavra do Senhor, ela é a verdade na nossa vida. Vamos voltar lá para Salmos? Deixa marcado João aí. Salmos 25, no verso 5. Você vai sair daqui hoje com a Bíblia assim, sabe? Vários textos aí para você devorar. E ver que a verdade precisa prevalecer na nossa vida. Salmo 25, no verso 5 diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. O salmista, ele estava escrevendo esse salmo na época que a graça não tinha sido liberada ainda. Mas podemos ver nos escritos dele a graça de Deus sendo vislumbrada. Então, quando ele diz, guia-me na tua verdade, eu posso muito bem entender, guia-me no Senhor Jesus, porque Ele é que vai me ensinar através do Espírito de Deus, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então, para você esperar o Senhor na sua vida, você precisa ser guiado no caminho da verdade, no caminho que, na realidade, vai te levar à salvação. Amém, irmãos? Guia-me na tua verdade. O salmista, ele faz menção sobre isso porque, na realidade, o salmista, em alguns momentos da sua vida, ele não vigiou. Não vigiou. E aí, por isso que ele clama ao Senhor, guia-me na tua verdade. Porque o não vigiar, gente, a gente precisa vigiar e orar. Porque se você não vigia, a verdade pode ficar de lado e você fazer a mentira prevalecer na sua vida. E aí se torna uma verdade. Vocês estão conseguindo compreender? E aí eu vou, de novo, continuo em Salmos aqui, avanço um pouquinho, Salmos de número 43. 43, no verso 3, diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Irmãos, quando o salmista diz, envia a tua luz, eu posso entender como, envie-me o Espírito Santo de Deus. Aqui ele estava na época do Antigo Testamento. O Espírito Santo de Deus está aí, ó, dentro do teu coração. Está contigo aí. Não apagueis o Espírito. Então, quando você toma atitudes erradas, equivocadas na sua vida, você apaga o Espírito de Deus. E você não mais tem acesso à verdade. Então o salmista diz assim, envia a tua luz e a tua verdade, que é quem? Jesus. Jesus. E para quê? Para que me guiem. O Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar. Ele vai te levar à presença do Senhor e aos teus tabernáculos. Irmãos, perceba que na leitura aqui dos Salmos, você vê a importância que esse homem, que Davi colocava sobre essa recorrência de ter Jesus na sua vida, porque ele sabia que por ele mesmo ele poderia cair e cometer falhas e equívocos, assim como aconteceu. E por que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem que, igual a mim, igual a você, que errava. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependia e voltava. Ele não queria errar porque ele queria. Não, eu vou errar porque Deus me perdoa, né? Irmãos, não cai nessa lábia de Satanás. Luta contra o pecado. Se o pecado bater a porta do teu coração,
fala assim para ele: some daqui, eu não vou abrir. Vocês conseguem me entender? E aí, irmão, aí para os homens, tá? Entenda bem o que eu estou te falando. Aconteceu uma situação na sua vida, o pecado está batendo a porta do teu coração, você disse assim para ele: vaza. Mas de repente você está sem força de falar para ele: vaza. Vai para o secreto do teu quarto, se ajoelha e ora a Deus. Está ruim ainda, não consegue? Liga para o pastor. Eu vou orar por você. Liga para o diácono. Liga para o seu líder de grupo de vida. Isso eu estou falando do homem, mas a mesma coisa a mulher. Porque para a verdade se transformar em mentira na sua vida, é só uma questão de decisão. Você decide. O que você quer para a sua vida? A verdade ou a mentira? Sabendo que, se você opta pela verdade, você tem a eternidade pela frente. A presença do Senhor. Quando você opta pela mentira, que é uma suposta verdade, você também tem uma eternidade pela sua vida. Mas é uma eternidade que, no caso, vai ter dor, ranger de dentes, muitos gritos. Eu não consigo nem imaginar. Não consigo nem imaginar. Então, irmãos, luta contra a sua carne, luta contra a sua maneira de ser, que não seja a sua vontade, mas seja a vontade do Senhor. Mas pastor, a gente vive nesse mundo, como é que eu faço? Não negocie os seus valores. Eu não negocio, irmãos. Eu não negocio. Eu sou crente radical, pela palavra de Deus. Se veio e está contra a palavra de Deus, vai arrumar uma encrenca comigo, meu. Porque não adianta. Entendeu? Prevalece a palavra de Deus. Entende? Se eu sirvo de exemplo para vocês, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Salmo 25, 5, eu já li. Agora Salmo 43, 3, também li. Volta lá para João. João capítulo 1, no verso 17. Diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, no Antigo Testamento, a lei, ela foi dada por intermédio de Moisés, pelas tábuas que ali foram escritas por Deus através do seu servo. Mas aí veio a época da graça, e a continuidade do versículo diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei por si só não trazia salvação, porque era difícil, irmão. Impossível o homem, segundo a lei, fazer tudo de maneira que ficasse bem, ficasse tranquilo. Mas pela graça e pela verdade, por meio de Jesus Cristo, nós conhecemos a verdade. E aí sabemos que somos pecadores, e sabemos que somos dependentes do Senhor. Ele sabe qual é a nossa natureza, Ele sabe o que vai no nosso coração. E aí você precisa trilhar esse caminho da verdade. Eu vou te falar, é mais difícil que na lei, se é que você me entende. Porque pela graça, nós somos perdoados, somos curados, somos sarados. Mas se você observar o que o Senhor Jesus quer da nossa vida, é muito mais difícil que na época da lei. Entende? Tudo é questão de decisão na nossa vida. O sim e o não. A palavra de Deus diz o quê? Sim, sim, não, não. Então, sim para a vida, não para o pecado. Não para as coisas desse mundo. Não para diversas situações que aparecem aí na nossa vida para nos afastar da presença de Deus. Tiago, capítulo 1, no verso 18, diz: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos gerados pela palavra da verdade. Jesus,
Nós morremos para o mundo e vivemos para Jesus. E diz aqui, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Você, uma vez que é gerado pela palavra da verdade, você se torna primícias. Porque você deixa de ser criatura, irmãos, para se tornar filho e filha de Deus. Quer ver uma mentira que pregam lá fora? Dizem que todos são filhos de Deus. Mentira. Mentira. Descaradamente mentira. Porque a palavra de Deus me afirma que somente a partir do momento que você reconhece Jesus como Senhor da sua vida, você se torna filho, filha de Deus. Entende? É isso. É isso, é saber discernir. João capítulo 1, no verso 14, Evangelho de João, diz: e o verbo se fez carne. Gente, quem é o verbo? Jesus. Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, porque Ele é verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Jesus, Ele é a verdade. Aleluia. Na carta aos Efésios, capítulo 6, no verso 14, diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Irmãos, guerreiros e guerreiras do Senhor, estejam revestidos com a verdade. Porque qualquer dardo inflamado de Satanás que vier em direção à tua vida, vai ser estraçalhado no ar. Não vai te atingir por causa da verdade, que é Jesus de Nazaré. E vestindo-vos da couraça da justiça. Ei, você só vai ter direito a essa couraça de justiça se você tiver essa verdade dentro de você, que é Jesus, Jesus Cristo. Jesus, Ele é a nossa verdade. Quantos podem declarar que Jesus é a nossa verdade? E aí eu já estou partindo para terminar. Aqui no Evangelho de João, ainda, capítulo 1, no verso de 1 a 5, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, Ele estava desde o início, desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, Ele estava no princípio com Deus. Irmãos, preste atenção, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, foi Jesus, irmão. Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, aleluia. E a vida era a luz dos homens. Ou seja, em Jesus nós temos luz. Nós somos da luz. A luz, ela resplandece nas trevas. Ei, deixa eu te falar, onde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, se você é da luz, você resplandece naquele lugar. Você traz luz aonde existe trevas. Você é filho da luz. Aleluia. E as trevas não prevaleceram contra ela. Então, se você está na verdade, se você está na luz, as trevas não permanecem sobre você. Você permanece íntegro, você segue adiante.
sabendo que Jesus Cristo, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Glória a Jesus! Vamos ficar de pé? Aleluia! Fecha teus olhos. Deus, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, Deus. Te agradecemos, Jesus, por essa condição que nós temos de sermos teus filhos, ó Deus, de vivermos na tua luz. Nós somos chamados para viver na luz. Somos chamados pelo Senhor para verdadeiramente fazer a diferença. Ó Deus, nos ajuda, meu Pai. Nós queremos ser homens e mulheres que possamos, ó Deus, agir segundo a Tua vontade e querer. Nós reconhecemos que muitas vezes nós somos débeis, ó Deus, e agimos segundo a nossa carnalidade, Pai. Mas nós queremos fazer a Tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, a não mais fazer segundo o nosso querer, mas seguir verdadeiramente os Teus princípios, a Tua maneira de ser. Ó Deus, nós queremos muito mais do Senhor na nossa vida. Sabemos que existem muitas falácias que vêm, ó Deus, de encontro à nossa vida, mas nós queremos ter o discernimento de espírito, Senhor, para saber o que é verdade, o que é mentira, o que é engano. Nos ajuda, meu Pai. Espírito Santo de Deus, ministra ao coração da Tua igreja, e que nós possamos seguir adiante, estando firmes no Senhor, cingindo-vos com a verdade que é o Senhor, e revestidos pela couraça da justiça, para não mais nos contaminarmos com supostas verdades que na realidade são mentiras, mas que a Tua verdade, que ela prevaleça na nossa vida. Nós te damos graças, te agradecemos, ó Deus, e reconhecemos verdadeiramente que só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, que possamos permanecer nesse caminho. Muito obrigado, Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos, rica e abundantemente. Tenha uma semana na presença do Senhor, e que possamos verdadeiramente seguir, trilhando a verdade que é Jesus. Amém? Glória a Jesus. Deus te abençoe, viu? Amém.